Fala galera, eu sou o Bruno Nunes e hoje eu vou ensinar como colocar margem, sumário e título corretamente no seu documento do Word. Bom, vamos lá. Para configurar a margem do seu documento, você vai vir aqui em Layout, Margem, Margem Personalizada. Aqui você tem toda a configuração de margem que você precisa. Basta você colocar a margem que o seu documento necessita. Se estiver fazendo um trabalho acadêmico, você vai pegar as configurações que regem no documento da ABNT e vai inserir aqui. A título de exemplo, lá diz que a margem superior é 3, a esquerda é 3, a inferior é 2 e a direita é 2. Beleza? Reparem o seguinte, aqui embaixo tem aplicar a, você vai colocar no documento inteiro, tá? Papel retrato, várias páginas, normal. Se for um trabalho acadêmico, se for um livro, você vai colocar margens espelho, tá? Então, margem normal. Para a configuração de um relatório ou de um documento acadêmico. Se você for configurar margens em um livro, vou dar uma dica, é o seguinte. Para as margens de um livro, é necessário que você entenda que um livro ele vai ter margem interna e margem externa. Ele não vai ser esquerda nem direita. Vai ser margem superior, margem inferior, margem interna e margem externa. O que significa e para que serve isso? Na margem interna, é essa margem aqui, ó, que vai ficar na parte de dentro do livro. Eu vou colocar aqui, ó, 7, e vocês vão perceber que aqui vai alterar. Significa o quê? Que toda a parte interna do livro vai ficar com a margem que você estabelecer ali. Para que isso? Sempre que você produz um livro, tem a parte que é colada, ou costurada, ou grampeada, que é a parte de dentro. Então, geralmente, quando você vai produzir o livro, você coloca essa margem um pouquinho maior. Na verdade, existe a paginação que a editora vai exigir que você coloque dentro dessa paginação, já vai constar o tamanho de margem interna que é necessário para aquela editora para produzir o seu livro. Mas eu vou deixar no meu documento aqui selecionado normal, porque o objetivo principal desse tutorial é explicar como que você coloca um sumário corretamente e como que você vai configurar o seu texto corretamente, tá? Então, depois da margem já estar selecionada aqui no documento, eu vou dar OK, tá bom? Já selecionei o tipo de papel. E agora a questão principal é a seguinte. Quando você vai produzir um documento, você não vai ficar escrevendo o texto do documento, coloquei o título, aí vou colocar os parágrafos, os espaçamentos e tal. Eu não vou ficar configurando cada título, vir aqui, ó, acertar para 15, colocar negrito e etc. Até porque, se eu fizer dessa forma, eu não consigo colocar o sumário automaticamente no documento. Então, para que eu possa vincular o sumário ao documento, eu preciso configurar esse texto todo da forma correta. E como que seria essa configuração? É o seguinte, você vai vir aqui, ó, nessa parte onde já tem pré-estabelecido em estilos, tá vendo? Aqui nos estilos, você vai clicar aqui com o botão direito aqui onde está normal e clicar em modificar. Aqui sim você vai selecionar qual tipo de fonte, qual o espaçamento de parágrafo, qual tipo de... você quer negrito, sublinhado, etc. Sendo que o quê? Nessa parte aqui do texto normal, eu vou configurar o corpo do texto. Tudo que não é título nem subtítulo. Eu vou configurar todo o corpo do texto. Então, basicamente, eu vou escolher aqui uma fonte, que para trabalho acadêmico quase sempre é Times New Roman ou Arial. Tá? Vou escolher aqui um tamanho, geralmente é tamanho 11 mesmo, ou pode ser que você queira alterar para 12. Tá? O tipo de cor, eu vou colocar preto, eu não vou deixar em automático. E aqui em formatar, aqui embaixo nesse quadradinho,
Eu vou clicar aqui nesse formatar e vou clicar em parágrafo. Recuo 0. Recuo especial de primeira linha, eu vou deixar 1 centímetro. Ou seja, todo o meu texto, todo o meu parágrafo, né? Ele vai começar a 1 centímetro da margem esquerda. Aqui eu vou remover o espaçamento antes e depois, vou colocar 0. Aqui em múltiplos eu vou colocar espaçamento simples, tá? Atentem o seguinte, se o documento da ABNT pedir um espaçamento, pode pedir 1,5 entre linhas. Eu, nesse caso, vou deixar aqui, vou deixar até com 1,5, tá? Um espaçamento de 1,5 entre as linhas do documento. Entre as linhas são entre as linhas que separam a primeira da segunda, da terceira linha, dentro do corpo do texto, do parágrafo do texto. E aqui eu vou dar OK. Tá? Vou dar OK aqui também. Pronto, o corpo do meu texto está configurado. Significa o quê? Que se eu pegar, eu vou pegar um exemplo de texto aqui que eu deixei preparado, só para colocar aqui para a gente ficar, para exemplificar melhor. Então eu vou colocar aqui, ó. Geralmente quando eu copio um texto, gente, tá? Eu na hora de colar, eu não colo assim, ó, o texto Ctrl V, porque ele já vai vir com a formatação pré-definida de onde eu copiei. O que eu costumo fazer? Eu clico com o botão direito e clico nesse Azinho, que é manter somente o texto, sem nenhuma formatação, tá? A formatação eu vou definir aqui. Veja que o texto... Ah, perdão, eu esqueci uma coisa. Volta aqui em normal, modificar, formatar, parágrafo. Eu quero que esse texto seja justificado, tá? O alinhamento desses textos, eu quero que seja justificado. Então eu coloquei aqui, vou dar OK. Veja que o texto aqui vai mudar, ó. Ele vai ficar justificado, porque eu já selecionei. Significa o quê? Que todo texto que eu colar aqui, ó, ele vai seguir o padrão que está definido, só que ele vai fazer isso no documento inteiro. Você não precisa ficar escrevendo e selecionando e formatando aqui, entendeu? Basta que você copie o texto, ó, cole o texto aqui, ele já vai seguir a formatação que você predefiniu, que está marcado aqui, normal. Bom, agora eu quero formatar o título, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em título 1, clicar com o botão direito, clicar em modificar, escolher novamente a fonte, Times New Roman, escolher o tamanho que eu quero do documento, cor do texto preto, e eu quero o título em negrito. Esse é o título 1, tá? Vou vir aqui em parágrafo, formatar parágrafo, clicar aqui em justificado, no tipo de alinhamento, vou remover o espaçamento 0, 0, tá? E 1,5 entre linhas. Primeira linha de 1 centímetro do recuo. Ele já me trouxe aqui o que eu já deixei definido ali, no outro documento, tá? E vou dar OK e vou dar OK. Agora eu quero transformar esse texto aqui, primeiro texto, em um título. Basta clicar aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, é título 1. Tá? Vou definir o título 2. Vai fazer sentido na hora que for montar o sumário, tá, galera? Então, na hora que eu for montar o sumário, você vai entender por que eu estou pré-formatando os títulos. Porque o sumário automático necessita que tenham títulos pré-definidos. E aí, quando você define os títulos, o sumário assume automaticamente os títulos do documento, sem você precisar ficar escrevendo o sumário. Tá? Então, no título 2, eu vou colocar a fonte também Times New Roman. Vou colocar também a fonte Times New Roman. Vou selecionar aqui um tamanho 12 e a cor preta. Tá? Vou vir aqui também em formatar parágrafo. Vou remover os espaçamentos aqui, antes e depois do parágrafo. Esse espaçamento que está aqui, ó, antes e depois,
é antes do parágrafo e depois do parágrafo. Se eu colocar aqui, ó, antes do parágrafo 10 pontos, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar, toda vez que eu selecionar um título, ele vai dar esse espaço do parágrafo de cima, do parágrafo anterior. Se eu colocar 10 pontos embaixo, ele vai empurrar o parágrafo abaixo 10 pontos para baixo. Então, quando você estiver fazendo um documento pela BNT, é aqui que você vai colocar essa configuração de antes e depois. E o espaçamento entre linhas eu vou deixar de 1,5, o recuo vou deixar de 1 centímetro, para que fique na mesma direção do texto, tá? Do documento, que é um primeiro parágrafo, e vou dar OK. Bom, feito isso, eu tenho 2 títulos, um aqui, tá? Se eu quiser inserir mais texto aqui, ó, eu vou inserindo, e ele vai continuar assumindo o texto do documento. Aqui eu cresci o primeiro parágrafo e cresci o segundo parágrafo. Tá? Você está escrevendo no documento. Repare, esse é o espaçamento que o texto vai assumir que você pré-configurou. Tá? Então o texto está direitinho. Aqui eu tenho título 1 e título 1 selecionado. Eu já configurei o título 2. Tá? Então é o seguinte, vamos supor que o meu documento aqui tenha um outro título aqui que tenha a ver com esse primeiro título aqui. Eu vou até botar esse aqui de 1 ponto, tá vendo? E esse aqui eu vou botar de 1.1, tá? E vou botar aqui, ó, título 2. Título 2. E vou formatar ele como título 2. Lembra que eu não coloquei o título 2 como negrito. Se você quiser alterar, não altere aqui, ó. Não faça isso. Se você quiser que todo o título 2 seja em negrito, você volta aqui no título 2, clica com o botão direito, modificar, e seleciona o negrito e manda aplicar, atualizar automaticamente. Então, todos os parágrafos, todos os títulos 2 serão atualizados. Sem a necessidade. Você imagina um documento com 300 páginas de você ter que modificar título por título. É por isso que existe essa área de estilos, para você pré-definir o estilo que você quer no seu documento antes de começar a produzir o documento. Estabeleci o título 2. Beleza. Agora, o que isso tem a ver com o sumário? Outra dica que eu vou dar aqui importantíssima. Quando você quiser colocar uma página no documento, você não vai ficar dando Enter assim, ó, que você vai sujar a formatação do seu documento. Então, como que você vai inserir uma nova página para o seu documento? Clicar na primeira linha. Você pode até dar um Enter para você descer a primeira linha, só para você ficar com esse espaço aqui. E aonde o cursor está posicionado, você vai vir aqui, ó, em Layout, Inserir, Quebra de página ou uma quebra de seção. Para que serve a quebra de página? Para você informar ao documento que, a partir daquele ponto, não é para utilizar mais essa página. Você vai ver um exemplo. Ó, ele jogou todo o documento para baixo. Eu vou clicar aqui para exibir a paginação do documento e você vai ver que quando eu inserir uma quebra de página, ele jogou todo o meu documento para baixo. Bom, se eu escrever, eu vou mandar exibir aqui, ó, só para vocês visualizarem melhor, em 2 páginas, em várias páginas, tá? Só para ter uma visualização um pouco melhor. Significa o quê? Viram que eu selecionei aqui, ó, esse pezinho ao contrário, aqui na área de parágrafo, é para você exibir toda a configuração que está no documento, de parágrafos. Ou seja, toda vez que você dá Enter, ele manda criar um novo parágrafo. Aí ele exibe um pezinho. Quando você dá espaço,
ele vai exibir uma marcação, uma informação. E aí você consegue visualizar o documento, a formatação que está por trás do documento em se tratando de parágrafos. Se você significa o quê? Quando você insere uma quebra de página, se você colocar o cursor depois da quebra de página aqui do lado direito, ó, e der Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai dar Enter na próxima página. Ele não vai alterar a página que você está selecionando. Para você inserir texto na página nessa página aqui que está com a quebra de página, você tem que deixar o cursor antes da quebra de página. E aí você dá um Enter e aqui você começa a escrever. Então aqui, antes do texto, eu vou inserir o meu sumário. Aqui eu vou inserir o sumário. Eu vou clicar aqui, ó, na guia de menu Referências, Sumário, e vou escolher o sumário automático número 1. Tá? Veja que ele colocou aqui tudo mal configurado. Só que eu vou vir aqui em atualizar sumário, atualizar o índice inteiro. E ele vai acertar aqui o documento. Aqui é o seguinte. Veja que ele colocou aqui o 1, tá? O 2. Tudo em níveis. Por quê? Ele entende o seguinte, ó. Quando eu clico aqui, ó, em título 1 no meu documento, ele vai colocar como primeiro nível do sumário. Se eu clicar aqui na configuração de formatação título 2, ele vai colocar aqui, ó, no segundo nível do sumário. E assim por diante. Eu posso até, como exemplo aqui, ó, configurar um título 3. Então eu vou colocar no meu documento, aqui, ó, vamos supor que eu queira ter um outro título, aqui, ó, 1.1.1.1. É o terceiro nível do meu documento, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, título 3. Deixa eu ver aqui. Título 3. Antes eu tenho que formatar aqui, né, galera? Então eu vou clicar aqui, ó. No título 3, aqui na área de estilos, eu vou clicar com o botão direito, modificar, Times New Roman. Eu quero que aqui seja 12, sem negrito, cor preta. Vou formatar o parágrafo novamente, justificado, sem espaçamento nenhum. Você pode colocar o espaçamento que é necessário, tá, gente? Eu estou colocando aqui nenhum, só a título de exemplo. Especial, primeira linha, 1 centímetro. E vou dar OK. Dei OK. E agora sim eu vou selecionar aqui, ó, título 3. Ele some com o número. Você põe de novo aqui, 1.1.1. Que é o nível do documento, tá? Ele ficou aqui como título 3, pré-definido. Eu não coloquei ele para ficar em negrito. Mas agora eu volto aqui no meu sumário e vou mandar atualizar o sumário. Atualizar o índice inteiro. Reparem que agora ele inseriu o terceiro nível do título. Tá vendo? O terceiro nível do sumário, na verdade. E assim você vai produzir todo o seu documento de uma forma correta, sem a necessidade de ficar formatando linha por linha. Reparem que como eu inseri a quebra de página no documento, se eu der Enter aqui, ó, ele não altera o texto da linha de baixo. Se eu der Enter aqui até o final da folha, ele não vai modificar o resto do meu texto, tá? E se eu ultrapassar, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai jogar todo o texto para lá. Que é isso que vai acontecendo com o sumário, ó. Quando o sumário for aumentando automaticamente, ele vai colocar o seu texto já organizado, tá vendo? Cada vez que aumentar uma página do sumário, ele vai empurrar todo o seu documento para baixo. Aí beleza, aqui agora é só você continuar a produzir o seu documento, escolhendo título 1, título 2 e título 3, e normal. Você tem outras configurações, você pode configurar o subtítulo, você pode configurar 4 títulos, você pode configurar 10 títulos se você quiser, com formatações diferentes. Você pode configurar
a citação, tá vendo? Você pega lá a norma da BNT, clica aqui na citação com o botão direito modificar e coloca aqui o tipo de fonte, o tamanho. Vou colocar aqui um tamanho menor na citação, 10, uma cor. Ah, eu quero que ela fique em itálico. Eu não quero que ela fique em itálico. Tá? Eu quero deixar permanecer em itálico. Então eu vou vir aqui, ó, em formatar parágrafo. Vou colocar que eu quero ela justificada, que eu quero o espaçamento, tá? O recuo. Aqui na citação, eu vou colocar um recuo para toda a citação. Um recuo da esquerda. Se eu quiser ele de 5 centímetros. Então, toda a citação vai ficar aqui, ó, com esse recuo de 5 centímetros. E a primeira linha, eu posso colocá-la com 1 centímetro ou eu posso colocá-la com 0. Tá? Então, 5 centímetros. Aqui é o recuo de toda a citação. E aqui é o recuo especial de primeira linha que eu quero com 1 centímetro. Ela tenha um parágrafo. Né? Quebra de página. Vou dar OK. Já está justificado. Dou OK. Dou OK. Pronto. Então agora, se eu quiser inserir um texto aqui, ó. Ah, isso daqui, ó, vai ser uma citação. Eu clico aqui, escolho citação, pronto. Ficou como uma citação. Ah, eu não quero que isso daqui seja mais uma citação. Isso aqui não é, errei. Eu volto aqui, ó, e boto normal. Ele volta para o texto normal, sem você ter trabalho. Entendeu? Então, primeira coisa que você vai fazer no documento, configurar a sua margem e configurar os estilos. Depois que você fizer isso, para tudo aquilo que você vai precisar, acabou. Você vai escrever o seu texto, produzir o seu documento e ele vai ficar limpo e organizado. Entendeu? Bom, galera, é isso. Eu não vou me demorar muito nesse, para não ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Curta, compartilhe. Valeu, galera. Fui.